Então vamos dar o fim na sequência de vídeos que eu fiz para falar sobre o umbral. E agora, já mostrei que a solução é viver o presente para ter sempre a consciência limpa, porque a consciência é que continua vida após vida. Já mostrei que o umbral, na verdade, é apenas o lugar da continuação da vida que começou na Terra, que pode acabar nas colônias e vai ter fim quando chegar a próxima vida. Mas agora, não usando do que eu acho ou do que eu digo, eu vou usar tanto de fundamentos budistas como do que Jesus deixou dito, para deixar claro as camadas do umbral para você se defender de não ir para uma delas. A finalidade não é descrever o umbral. Não, você está vivendo na Terra, deixa o umbral para lá, quando chegar lá você vai ver. Mas pelo menos através das cartas psicografadas, dos livros psicografados, a gente tem ideia do que é ou deixa de ter. Tem que temer? Não, tem que se preparar. E de preferência se preparar para não parar por lá, para pular direto para as colônias. Por que tem que parar lá? Porque a consciência não está plena ainda. Começa lá no início da roda da vida como um bicho que vai se evoluindo, que vira um bicho social, que vai evoluindo até virar o altruísta que percebe que tem que amar todos, porque todos faz parte de uma coisa só. Aquele que por ignorância, vou comentar aqui nas camadas, por ignorância se acha no direito de ser mais do que qualquer um e tirar proveito do mal do próximo, está fazendo mal ao próprio conjunto, está se dando mal. Vai para o umbral, fazer o quê? Então, conclusão, vamos começar a entender o que o budismo, através daquela roda da vida, que eles chamam de emblema, porque tem vários símbolos, o que eles mostram que pode nos alertar e entender uma das camadas do umbral. Depois eu vou entrar no que Jesus disse e fica tudo concluído. Então, veja só, vou botar meu rosto para o lado e vou subir aqui. Cadê você? Vou subir aqui a tal da roda da vida deles. No centro da roda da vida deles, tá lá os 3 venenos da personalidade humana. Eles não chamam da personalidade humana, é o que eu estou chamando. Quais são os 3 venenos? É a ignorância, que é representada pelo porco. O apego, que é representado por esse pássaro que é muito apegado à família dele. E a aversão, que é representado pela cobra. E repara que um morde o rabo do outro. Por quê? Porque os 3 se alimentam. Então, conclusão, se você faz parte da ignorância, de achar que é um ser supremo, que pode maltratar um desconhecido, porque é desconhecido, que pode maltratar um familiar, porque ele não te deu nada, que pode maltratar um irmão, um qualquer, porque você se acha mais. Jesus falou para amar todos como a si mesmo. E que todos fazem parte de um. E que a matéria que Deus criou criou paixões que estragou a finalidade divina da vida. Então você vai ser ignorante em achar que pode ser Deus. Aquela história do comer a maçã para ser Deus, né? Que a cobra zoou a Eva. A mulher foi feita para mentir. Ela fez o Adão comer, o Adão levou a culpa, a cobra que foi o motivo, e ela só chorou. Coitada de mim. Mas voltando ao assunto. Então, se você está na ignorância de achar que pode não ter amor, que pode não viver com empatia, que pode não viver com benevolência, que pode não viver com compaixão, que tudo isso Jesus ensinou. Meu Deus, os crentes estão lá com a Bíblia debaixo do braço,
os espíritas estão falando sobre o evangelho que Kardec escreveu, um monte de religioso caga-goma da sua religião não faz a benevolência e a compaixão que é esperada, que é exemplo da misericórdia de Deus que nos dá a oportunidade de crescer. Então, o primeiro ponto é a tal do porco, que, diferente de Jesus, que eu vou mudar lá mais adiante, deu esse desamor ao porco, ao ignorante. Aí tem o apego. O que é o apego? Se você se apega às paixões sentimentais, às paixões familiares, às raivas, às vinganças, os incômodos, porque um está melhor que você e você poderia estar no lugar dele, a inveja, tudo isso são paixões. Se você se apega ao gosto da gula, ao gosto de um vício, ao gosto do fumo, ao gosto do álcool, ao gosto do sexo, ao gosto de que passa a ter se sentir no direito de atrapalhar um semelhante para tirar proveito pelo seu apego, é mais um veneno. Primeiro veneno é a ignorância, segundo veneno o apego. O outro veneno é a aversão. A aversão qual é? A raiva. Me agrediu, eu vou agredir. Eu estou se sentindo ameaçado, eu vou ameaçar, eu vou aprontar. Jesus mandou dar outra face. O budismo fala não reaja. Não reaja para ficar em paz e viver bem o presente. Se você reage, você vai ficar com aquilo na cabeça, preso ao passado, não vai viver o presente, vai ficar com medo do futuro, que a tua reação crie uma reação oposta contra você. Sabe? E essa história da aversão que cria a reação, não sei o que, não sei o que lá, que você pode falar, eu não fiz por maldade, eu fiz por necessidade. Essa necessidade cria situações na vida que a gente faz o que acha mais prático para o momento, mas não tem amor, não tem benevolência, não tem respeito ao próximo, não tem nada de bom nisso que achou que era o mais prático, o mais fácil, o menos temerável para se escolher para fazer. Então, o budismo, nessa roda da vida dele aí, que tem todo o crescimento humano, fala que o porco é a ignorância, o pássaro é o apego e a cobra é a aversão. E os três se alimentam em burrice para não viver o presente, para ter a consciência pesada e cair de 4 no umbral. Ótimo. Deixamos bem claro. Uma coisa é aquele negócio dos 7 pecados capitais, não sei se veio da Bíblia, sei lá de onde que vem. Outra coisa é esses 3 fundamentos que explicam muito bem. Agora vamos lá. Vamos falar do Evangelho de Maria Madalena. O Evangelho de Maria Madalena, como o Evangelho de Filipe, como o Evangelho de não sei quantos, como um monte de textos acrópticos, sei lá como é que o nome fala, não foram usados na Bíblia, porque a Bíblia era quem regia aquele negócio era aqueles papos, bando de bandidos. Os 6 maiores bandidos, dos 10 maiores bandidos, os 6 eram os papas. Imagina se esses caras não iam escolher os melhores textos, puxar sardinha porque eles queriam colocar, em vez de colocar qualquer coisa que não falasse o que eles queriam. Então, muitos textos foram escondidos para não serem perdidos. E de tempo em tempo alguém encontra alguma coisa. E no meio do século passado encontraram, muito velho, quase 2000 anos, muito esburacado, faltando pedaço, o texto do Evangelho de Maria Madalena. Então falta pedaço, mas dá para entender muito bem as partes que estão ali. Então eu já comentei no vídeo anterior sobre aquela história da consciência. Eu novamente vou botar meu rosto para o lado e tentar ler com vocês, porque é complicado o texto, né?
Não é nada disso. Tentar ler com vocês o texto. Está aqui, ele pedia. Olha lá, todo mundo pode entrar. Evangelho de Maria Madalena. Está aqui o texto. Então vamos lá. Como é que esse texto se deu? Jesus foi crucificado, ficou de voltar para falar com os apóstolos, voltou, os apóstolos começaram com aquela história. Pô, se ele foi crucificado, o que vai acontecer com a gente? Aí Pedro puxa Maria Madalena no canto e fala, pelo amor de Deus, você que foi mais amada, você que teve mais com ele, fala aí pra gente o que a gente não sabe. Aí primeiro ela falou aquela história da consciência e depois ela contou o que Jesus disse para ela em sonho. Então aqui já fica faltando a primeira parte, e quando ele começa, e o desejo disse à alma, ele já passou pelas trevas, vai ficar claro mais adiante que o primeiro passo são as trevas, a primeira camada da subida dela. É ela como viúva, vamos dizer assim, puxava o assunto com Jesus e falava assim, pô, como é que eu vou te encontrar? Sabe, eu estou nessa situação, perdi 2 esposas, como é que eu vou encontrar elas? Será que eu vou ter condição de, em algum lugar, ter algum tipo de convivência que eu tive na Terra? Então, ela puxando esse tipo de assunto. E ele, que só fala em parábolas, começou a contar uma história mostrando o caminho que ela ia ter que correr para chegar até ele. Então, ele começa e fala que ele, como alma, se soltou, passou primeiro pelas trevas, as trevas falou, compadre, tu não vai sair daqui porque tu é um ignorante, tu é um safado, tu jogou os outros, tu maltratou não sei quem. Ele falou, não maltratei ninguém, compadre. Estou indo. Vai e bença. E no que vai e bença, ele passa para a segunda coluna, a segunda camada. A segunda camada é o desejo. Aí o desejo, imagina, um guardião lá da segunda camada, o guardião do desejo, o desejo disse a alma é ele. Não te vi descer, mas agora te vejo subir. Por que falas mentira, já que pertences a mim? Porque todo dono de camada vai te querer te prender. E você vai ter que argumentar e mostrar que tu não tem pé preso com eles. Né? E a alma respondeu, eu não te vi, não me viste e nem me reconheceste. E estou indo embora. Usaste-me como um acessório, coisa bonita, eu não entendo muito bem para que serve isso, não. E não me reconheceste. Depois de ter dito isso, a alma foi embora. Deixou claro para o desejo que ele não está se apegando a paixões, a vícios, a necessidades carnais, a nada disso. Então ele não cabe ali. Aí no que ele passa adiante, ele passa... Onde é que está? Não me viste, depois foi embora, exaltante de novo, alcançou a terceira potência. Então, se alcançou a terceira, o desejo é a segunda, e a primeira são as trevas. Então, alcançou a terceira potência, chamada de ignorância, diferente do porco, que usou da ignorância no budismo, aqui a ignorância está na terceira. A potência inquiriu, perguntou à alma, dizendo, onde vais? Está aprisionada à maldade. Você não vale nada. Eles partem do princípio que todo mundo é igual a ele. Está aprisionada, no entanto... Aí ele fala, eu não estava aprisionada e, no entanto, não aprisionei. Não fui reconhecida e tudo se está se desfazendo, tanto as coisas terrenas como as celestiais. Quando a alma venceu a terceira potência, subiu e viu a quarta potência. Então, conclusão. Tem 3 camadas no umbral. A primeira são as trevas, onde está a ignorância que um não respeita o amor que deve ao outro. O segundo está preso aos apegos. O terceiro está preso às aversões, como são os venenos do budismo. E, por último, que ainda tem os celestiais. E, por último, chega a quarta camada, que ele chama de potência, que, na verdade, são as colônias. Mas ainda é mais ou menos como um umbral. Por quê? Olha lá como é que ele fala aqui. Espera aí, vamos ver. Aqui. Quando venceu a terceira,
Quando venceu a terceira potência, subiu e viu a quarta potência que assumiu 7 formas. A primeira forma, as trevas, a primeira camada. A segunda, desejo. A segunda, terceira, ignorância. Aí vem mais 4. A quarta, a comoção da morte. O morto ainda está revoltado que morreu. A quinta, o reino da carne, os gostos, os desejos, o frio, o pavor, o medo. A sexta, a vã sabedoria da carne. Muitas das coisas que a gente aprende aqui, sai para porcaria dela lá acima. E fica cagando goma que alguma coisa é nada. E por último, a raiva de ter morrido. Cadê? E a sétima, a sabedoria irada. A sabedoria irada, para que serve a raiva de ter morrido? Morreu, está na próxima. Então, quando você chega na colônia, você ainda é preparado para romper todas essas barreiras, para daí sim crescer e ter condição de mudar de vida. Ok? Mas Jesus não parou nas colônias, Jesus foi acima. Então aqui ainda fala mais, vamos lá. Essas são as 7. Vamos lá. Essas são. Desculpa, o texto traduzido é meio esquisito, mas dá para entender. Então vamos lá. Essas são as 7 potências da ira. Elas perguntaram à alma: onde vens, devoradora de homens? Ou onde vais, conquistadora do espaço? A alma respondeu dizendo: o que me subjugava foi eliminado, o que me fazia voltar foi derrotado, não preciso reencarnar. O meu desejo foi consumido, não tenho mais desejo, a minha ignorância morreu, sou um sábio, vivi tudo que precisava. No mundo fui libertado do outro, num tipo fui libertada de um tipo celestial e também dos grilhões do esquecimento. Não preciso mais esquecer de nada. Nada mais me perturba, nada mais me chateia, eu cresci. Daí em diante alcançarei o silêncio, o final dos tempos, propício, piripipopó. Bom, então, Jesus aqui deixa claro que a primeira camada do umbral é para aquele que não respeitou o amor ao próximo, entre aspas, um arredondamento. Ignorâncias, foi para as trevas. O segundo, que ficou preso nos apegos, que ali foi chamado de desejo. O budismo chamou de apego. O terceiro, a agressão, a aversão que os budistas chamaram, ele chamou aqui de ignorância. Que, porra, para que vai não dar a outra face? Para que vai revidar? Para que vai ficar preso à raiva, ao rancor, às mágoas que são âncoras do teu passado para você não viver o presente e alcançar um futuro melhor? A consciência limpa é o teu futuro melhor. Ok? Então eu acredito que meio confuso, porque o texto não ajuda muito, e ficou tudo meio na memória, mas se vocês tiverem gosto de ver esse vídeo algumas vezes e tirar as suas próprias conclusões, vocês vão entender o que diabo é o umbral, para não irem parar lá. Em vida, veja os vídeos, reveja os vídeos, dê valor à consciência limpa, não vão parar lá. É simples. Eu espero parar lá também, tá bom? Eu tenho lá minhas falhas, tá bom? Um grande abraço. Dá o like, o link, compartilha aquela história toda, tá bom? Abraço.